Olá, sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Aliteração. Hoje é segunda-feira, dia de Mundo Aliteração, e eu quero começar o vídeo de hoje com uma pergunta. Qual será a peça de teatro mais encenada da história? Eu vou dar alguns segundinhos aí para vocês pensarem. Eu acredito que muitas de vocês e muitos de vocês devem estar pensando em Hamlet ou alguma outra peça de Shakespeare, ou até mesmo em alguma adaptação teatral de alguns desses best-sellers da literatura contemporânea, como Harry Potter ou Senhor dos Anéis, enfim. Mas não. Segundo uma reportagem que saiu na BBC no dia 27 de dezembro do ano passado e que foi replicada em vários outros veículos de comunicação, a peça mais encenada da história é Antígona, uma tragédia grega escrita por Sófocles há mais de 2.500 anos. Só para vocês terem a ideia de algumas dessas montagens que se tornaram antológicas, em 1944, em plena ocupação alemã na França, o diretor Jean Anouilh, diretor e dramaturgo francês, conseguiu fazer uma versão de Antígona que passasse pelos censores nazistas. Muito inteligente. Uma outra montagem antológica aconteceu na ilha Robben, na África do Sul, onde Nelson Mandela estava preso. E o próprio Nelson Mandela trabalhou como ator numa montagem de Antígona na prisão. O diretor Mohamed Al-Attar, libanês, fez uma montagem no Líbano da peça no campo de refugiados sírios em Shatila. E as mulheres refugiadas sírias que assistiram à peça acabaram encontrando na história de Antígona um reflexo das suas próprias lutas diárias. E em 2019, o diretor francês Olivier Py montou para detentos de um presídio da França, o presídio de Avignon-le-Pontet, uma montagem de Antígona. E os presos entenderam a mensagem da peça dizendo assim que uma pessoa ainda é uma pessoa, independentemente do que ela tenha feito. Fora essas montagens, tem as antológicas montagens brasileiras de Antígona, né? Como a que foi dirigida por Adolfo Celi em 1952 no TBC, no Teatro Brasileiro de Comédia. Uma outra dirigida por Antunes Filho em 2005 no Sesc. E uma terceira dirigida por Amir Haddad e que foi estrelada pela Andréa Beltrão em 2016 e que foi inclusive remontada em 2019. Então, só para vocês terem uma ideia de como essa peça foi montada muitas vezes no decorrer da história e é montada até hoje. E por que Antígona, uma tragédia escrita há mais de 2.500 anos, ainda é tão encenada? Bom, eu vou resumir um pouco a história de Antígona. Após a morte de Édipo, Vamos começar diferente, vamos voltar um pouquinho mais. Quando Édipo, acontece toda a tragédia de Édipo lá, né, que a Jocasta se mata, o Édipo fura os olhos e vai viver como ermitão na floresta, Creonte, irmão de Jocasta, assume temporariamente o trono de Tebas, porque os 4 filhos de Édipo são crianças. Então são os 2 filhos homens, Eteocles e Polinice, e as 2 filhas mulheres, Ismênia e Antígona. Muito bem. Já após a morte de Édipo, quando os seus filhos já estão adultos, então o reino de Tebas volta para o comando dos filhos de Édipo. E Eteocles e Polinices, então, fazem um acordo para evitar quem vai reinar, quem não vai reinar. Eles fazem um acordo e resolvem reinar alternadamente em Tebas. Então, um deles vai reinar por algum tempo, depois ele passa o comando do reino para o outro. Quando chega a hora de Eteocles ceder o poder de Tebas a Polinice, ele se recusa
e manda Polinice embora de Tebas. E aí Polinice vai, forma um exército estrangeiro, invade Tebas e luta com Eteocles pelo trono de Tebas. Nessa luta, os dois morrem. Então quem assume o trono de Tebas é Creonte. Novamente, né, Creonte assume, o tio deles, enfim, o irmão da Jocasta assume. E a primeira decisão de Creonte é declarar Polinice traidor de Tebas, porque invadiu Tebas com um exército estrangeiro, tá? Mas se a gente pensar bem, Polinice não era muito bem um traidor não, mas enfim. O que Creonte faz é sepultar Eteocles com todas as honras e impedir, proibir, não só não sepultar, como proibir qualquer pessoa de sepultar Polinice, porque ele queria que o corpo de Polinice fosse comido pelas hienas e pelas aves de rapina. Muito bem, Antígona não aceita isso. Então ela fala com Ismênia e fala que vai se insurgir contra essa decisão de Creonte e vai enterrar Polinice de qualquer maneira. Porque ela diz que, embora a sociedade esteja julgando Polinice negativamente, além desse julgamento ser errado, o irmão dela merece ser enterrado com dignidade, né? Porque os gregos acreditavam que se não sepultassem o corpo, enfim, a questão da outra vida seria prejudicada. E ele vai fazer de tudo, né? A Antígona vai fazer de tudo para honrar a memória do irmão com um simples gesto de enterrá-lo. Então Antígona vai enfrentar Creonte e vai enterrar o irmão. E aí então Creonte condena Antígona à morte e pede ao seu filho Hemon que execute Antígona. Só que Hemon é noivo de Antígona. Então Hemon acaba executando Antígona para obedecer ao pai e depois se mata. E a mulher de Creonte, então, após saber da morte do filho, se mata também, e aí se dá a tragédia de Antígona. Muito bem, aparentemente essa história não tem muita relação com a vida contemporânea. Mas eu quero chamar atenção para duas questões que me parecem muito relevantes nessa história de Antígona. A primeira delas é o limite de intervenção do Estado nos assuntos da vida privada dos cidadãos. Vamos fazer um paralelo com uma situação atual? Nós temos atualmente a situação de que as pessoas que morrem de Covid não conseguem um funeral e um sepultamento comum, não pode ter gente, enfim, 2, 3 parentes e tal. É óbvio que isso é uma questão de saúde pública e está correto, está tudo certo. Mas, no caso de Antígona, Creonte não queria sepultar Polinice por uma questão meramente política. Então isso nos leva a refletir sobre realmente os limites do poder que são dados, do poder que é dado aos representantes do Estado, a ponto de eles interferirem na vida privada das pessoas. Então qual é o limite desse poder que os representantes do Estado têm? Né? Então é uma questão muito interessante e que tem muita relação com o que a gente está vivendo agora. Porque mesmo numa questão de saúde pública, e aí eu não estou falando só da questão da Covid, mas existem outras questões, né? Questões religiosas, a interferência do Estado em questões religiosas, a interferência do Estado em orientações sexuais, em identidades de gênero, enfim, o Estado querendo legislar sobre essas questões, faz a gente refletir um pouco sobre o limite do Estado na vida privada dos cidadãos. E Antígona tem isso. E uma outra questão é o fato de que é uma mulher que desafia o Estado. A gente sabe já qual era a condição da mulher na sociedade grega, né? E nessa peça, na Antígona, o grande conflito se dá entre duas mulheres, Antígona e Ismênia. Na verdade, o grande conflito não é entre Antígona e Creonte, mas é entre Antígona e Ismênia. Ismênia se submete às questões do Estado e Antígona se rebela contra o Estado. Então, isso pode remeter a gente a situações, por exemplo, mais contemporâneas, como o movimento Me Too, que é o movimento das mulheres contra a violência sexual na indústria cinematográfica, que se rebelou contra uma indústria poderosíssima,
E um pouco mais afastado na história, mas também bastante recente, a história das mães da Praça de Maio, da Argentina, que tiveram os filhos mortos ou desaparecidos durante a ditadura, né? E que elas vão dizer assim: representamos algo mais antigo e mais verdadeiro que um decreto, uma legislação ou o poder do parlamento. Então elas falam que essa condição de mães desses filhos desaparecidos davam a elas mais direitos do que o próprio Estado. Então também essa questão do papel da mulher se rebelando contra o poder que a oprime, né? Então, uma mulher que questiona e se rebela contra o poder de um sistema que oprime. Um Estado que busca interferir de forma autoritária em questões individuais e ontológicas das pessoas. Isso é Antígona. E aí eu questiono, será que realmente a temática de Antígona é tão antiga assim? Será que isso não é o elemento que mostra o quanto Antígona realmente justifica-se, né, realmente, tantas encenações de Antígona e que se pede até mais encenações dela por ser uma temática tão contemporânea e tão importante? Queria saber o que vocês acham disso. Enfim, comentem o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, sigam nosso blog, nossas redes sociais, ajudem a gente a fortalecer cada vez mais esse trabalho que nós estamos fazendo com muito carinho, com muita dedicação, para trazer um pouco de arte, de literatura para vocês. Tá certo, gente? Valeu, até semana que vem. Tchau, tchau.